Hoje é dia de tira dúvidas sobre o uso dos óculos. Aqui é o Dr. Lucas Costa Silva, sou médico oftalmologista com expertise clínico-cirúrgica em catarata e glaucoma. E nesse vídeo eu vou responder as principais perguntas que eu ouço dos pacientes sobre o uso dos óculos. E a primeira delas é: qual a validade dos óculos? É muito comum a gente ouvir o paciente dizer: nossa, doutor, as minhas lentes estão vencidas, já tem mais de um ano que eu fiz. Só que, na verdade, não existe essa questão de prazo de validade ou data de vencimento para as lentes dos óculos. E a gente recomenda que seja feita a consulta anualmente, para avaliar a saúde ocular da pessoa e fazer a detecção precoce de doenças. E as situações que podem indicar ou determinar a troca dos óculos são, primeiro, se houver uma alteração significativa do grau em relação à última consulta. Segundo, se a pessoa estiver insatisfeita com aqueles óculos, não estiver enxergando bem. E terceiro, se as lentes estiverem danificadas, ou muito arranhadas, ou com manchas, ou descascando. Então, se nenhum desses três quesitos forem atendidos, a pessoa está satisfeita com os óculos, o grau não mudou quase nada e as lentes estão bem conservadas, não tem necessidade de trocar. E a lente pode ter 1 ano, 2, 3 anos, isso não faz diferença. Agora, na prática, essa troca ela acaba sendo anual, porque ao longo de 1 ano de uso, essas lentes acabam se danificando. Elas vão arranhando, vão descascando, ou a pessoa acaba enjoando da armação, mas não porque elas ficam vencidas. Outra coisa que eu ouço muito: se eu usar óculos desde cedo, ou se eu ficar usando o tempo todo, o meu grau vai diminuir? Não. Os óculos não têm a capacidade de alterar o grau da pessoa. O que determina o grau? São as características anatômicas do olho. Basicamente, o seu comprimento axial e a curvatura da córnea e do cristalino. Então, para os óculos conseguirem alterar o grau, eles precisariam modificar a anatomia do olho, o que não acontece. Então, ao longo dos anos, usando óculos ou não, o seu grau pode aumentar ou diminuir, de acordo com as modificações anatômicas que ele sofre ao longo dos anos. Ele vai crescendo, aumenta o seu comprimento, modifica a curvatura da córnea, isso sim altera o grau. Então é muito comum a gente ouvir no consultório alguém dizer: nossa, eu fiquei muitos anos sem usar óculos, ou então, meu filho fica muito tempo sem óculos, por isso que o grau aumentou. Não, o grau aumentou porque a anatomia do olho dele alterou. Outra pergunta: o uso de óculos de outra pessoa, ou daqueles de barraquinha, ou daqueles já prontos que se encontram nas óticas, pode estragar a visão? Uma vez que a pessoa já atingiu o desenvolvimento visual máximo e completo, que costuma acontecer por volta dos 7 anos de idade, então o uso de óculos com grau errado não estraga a visão. Agora, em crianças menores, isso pode acontecer. Só que essa prática ela é mais comum em adultos, particularmente maiores de 40 anos, e que é quando começa a surgir aquela dificuldade de leitura para perto, que a gente chama de presbiopia ou vista cansada. Mas se não estraga a visão nesses casos, qual que é o problema? O primeiro deles é que provavelmente o grau desses óculos não é exatamente igual ao seu. E segundo, que mesmo que o grau seja o mesmo, as outras medidas personalizadas daquele óculos não são as suas. O que significa que o centro óptico daquela lente não está centralizado na sua pupila. O que é o centro óptico? O centro óptico é um ponto central da lente em que a imagem ela passa sem sofrer distorções. E esse centro óptico ele precisa estar posicionado no centro das suas pupilas. Se ele estiver um pouco para o lado, para cima ou para baixo, você pode experimentar distorções visuais bem desagradáveis. E aí a pessoa pode sentir dor de cabeça, dor ao redor dos olhos, uma vista embaçada, mal-estar, uma tontura, um cansaço. Então, apesar de não estragar a sua visão, ela pode te dar uma dor de cabeça que pode estragar o seu dia e o seu rendimento. Por isso, eu recomendo que você faça óculos próprios para você, com as suas medidas personalizadas. Última pergunta: fiz os meus óculos, só que eu não estou enxergando bem com eles. Qual é o problema?
Para responder essa pergunta, a gente precisa entender que o processo de confecção dos óculos perfeitos ou ideais, ele passa por várias etapas que estão interligadas. Tudo começa na consulta médica, em que o médico ele faz uma refração. Refração são aquelas medições e testes que o médico faz no consultório para determinar o grau da sua receita. E nessa fase o paciente ele tem um papel importante. Ele precisa, juntamente com o médico, ajudar a escolher a lente que lhe dá uma maior nitidez de imagem. Então ele tem que responder certo aquelas perguntas. Como que fica melhor? Assim ou agora? Melhorou ou piorou? O que é difícil para muitos. Mas beleza, a gente determinou então, fez uma refração bem feita, chegamos no grau da receita. Então o próximo passo é passar aquilo para o computador ou para o papel. E nessa fase exige uma atenção do médico. Depois disso, já com a receita na mão, o paciente ele vai para a ótica, onde ali o atendente, o técnico, o consultor óptico, ele vai fazer as medidas exatas da pessoa. Então ele vai medir ali, junto com o óculos que a pessoa escolheu, a altura do centro óptico, a distância da pupila até o nariz, o estilo de armação que fica melhor para a necessidade daquela pessoa, o tamanho da lente, todas essas características, o desenho da lente, que também é importante. Beleza, ele decidiu tudo isso, manda aquelas medidas e aquelas informações junto com a receita para o laboratório de lentes. No laboratório de lentes é onde vão ser fabricadas as lentes que a pessoa vai usar. Então lá eles vão fazer naquele bloco de lente bruto, eles vão confeccionar o grau da pessoa e vão recortar aquela lente de forma a ela encaixar perfeitamente na armação. E tem que ter cuidado para na hora de recortar aquela lente que é grande, naquele tamanho que é pequeno da armação, de centralizar naquelas medidas exatas que o consultor óptico definiu lá na ótica. Depois de tudo isso pronto, eles encaixam ali na armação e o óculos chega pronto para você. Se em qualquer dessas etapas tiver acontecido algum erro, todo o processo ele fica comprometido. E eu quero ressaltar aqui que errar é humano e é natural e compreensível que ocasionalmente possa acontecer algum equívoco ao longo dessa cadeia. E todo médico, toda ótica, todo laboratório que se preze tem a obrigação de oferecer suporte e disposição em ajudar o paciente a resolver o problema. Então, aconteceu o problema? Vamos descobrir onde está o erro, o que aconteceu e vamos resolver, simples assim. E o seu médico, ele é seu parceiro nesse momento. Então, converse com o seu médico, converse com o técnico da ótica que te atendeu para resolver esse problema. Outra coisa que pode acontecer também é que não tenha havido nenhum erro, que seja simplesmente uma dificuldade de adaptação inicial àqueles óculos. Isso é mais comum na primeira vez que a pessoa está usando óculos, ou quando o grau é alto, ou quando tem uma grande diferença de grau entre os dois olhos. Nesses casos, às vezes pode levar vários dias ou até semanas para que a pessoa se acostume. Então, recomendo que comece usando poucas horas no dia e vai aumentando esse período de uso aos poucos. Outra coisa também que pode acontecer, que é mais comum nas lentes progressivas ou multifocais, é que mesmo que está tudo perfeito, todas as medidas, o grau, a receita, a confecção no laboratório foi tudo feito corretamente, mas ainda assim a pessoa não enxerga bem. Isso pode acontecer porque o desenho do multifocal, da lente progressiva, ele varia de acordo com os vários modelos que existem. Então tem alguns modelos que eles oferecem um campo de visão para longe maior, ou um campo de visão intermediário, que é aquele para o computador mais amplo, e tudo isso pode interferir. Às vezes a pessoa estava adaptada, estava acostumada com a lente, com a tecnologia melhor, uma qualidade de visão melhor, um campo grande de visão, e de repente ela, na próxima vez, querendo economizar, compra uma lente mais simples, mais barata, que tem um campo restrito, e ela coloca aqueles óculos e não consegue usar, não consegue dirigir, não consegue andar bem com eles, mas é porque ela escolheu um modelo diferente de lente. Isso também pode explicar
essa dificuldade de adaptação em muitos casos. Como resolver isso? O médico, junto com o consultor da ótica, vão te orientar a como definir a melhor lente para o seu perfil de uso. Então é isso, pessoal. Essas foram as principais perguntas que me vieram à mente sobre o uso dos óculos. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se fizeram algumas dessas perguntas. Se você tiver mais alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te responder, ou quem sabe às vezes até gravar outro vídeo aprofundando mais sobre esse tema. Um abraço e uma ótima visão para você.